Olá, boa tarde. Amantes da decoração, design de interiores e arquitetura podem acompanhar as tendências em uma das mais tradicionais feiras do ramo em BH. Com a proposta de mostrar que ambientes planejados podem sim ser acessíveis, essa casa modernista no bairro Cidade Jardim é o palco da 17ª edição do Morar Mais BH. A mostra conta com quase 40 áreas projetadas por profissionais que pensaram não apenas na beleza, mas também na sustentabilidade, acessibilidade e, claro, nas tendências do mercado. Os profissionais, eles têm todo esse cuidado, né, de colocar esses conceitos em prática. E isso para o visitante fica muito satisfeito quando ele consegue ver que ele pode fazer na casa dele o que foi feito aqui. Nós temos esse ano 37 ambientes, 38 profissionais e mais de 70 parceiros. De quartos planejados com paisagismo completo a lojas com conceito aberto, passando por bares e salas de estar que trazem o aconchego em primeiro lugar, cada ambiente tem uma proposta única. No quarto do paisagista, a ideia é se conectar simultaneamente com a natureza e consigo mesmo na hora de descansar. A gente pensou muito sobre sustentabilidade, sobre trazer o verde para dentro do quarto, mas assim, a gente também teve várias questões aqui para poder vencer aqui dentro desse projeto. A gente fez o corte aqui no guarda-roupa. Primeiro a gente montou na marcenaria, né, um módulo para poder colocar dentro do guarda-roupa, né, para poder fazer esse efeito de profundidade dentro do ambiente. O quarto da gente é o nosso refúgio, é onde a gente descansa, onde a gente recompõe, né, as nossas energias, e nada melhor do que trazer a natureza para dentro de casa, né, dentro do quarto, né? E além disso tudo, né, as plantas elas têm uma função mesmo no ambiente, de filtrar o ar, né, de filtrar ruído sonoro do lado externo, né? Além das tendências, uma sala pode transmitir os gostos pessoais e contar histórias de uma forma sutil. É o caso da Sala Star Savana, projetada por 2 arquitetos que cresceram na cidade de Manga, no norte de Minas. O pessoal tem recebido o ambiente com muita surpresa e muita curiosidade, principalmente quando entram pela porta do ambiente e se deparam com o espelho que tem no nicho, né, no bar. Eles têm uma sensação de que se fosse realmente uma janela. E aí eles entendem que aquela profundidade, só depois que eles entram, que é realmente parte do espaço. E a gente traz como conceito desse projeto as embarcações ribeirinhas. A gente pensou em cada detalhe, como, por exemplo, esse móvel planejado que tem esse formato curvo que remete à janela de um barco. A gente trabalha nesse móvel a materialidade do espelho, do vidro, que remete aos reflexos das águas do Rio São Francisco. Quem está vindo está falando que está uma edição muito linda, que está superando as edições anteriores, que os profissionais têm se superado. Isso é muito positivo para a amostra num todo, né? A Arquidiocese de Belo Horizonte vai realizar um debate entre os candidatos à prefeitura da capital. Segundo o Papa Francisco, a política deve ser uma das mais nobres expressões da caridade. A Igreja Católica representa a liberdade dos cidadãos na definição do voto e, por isso, não indica partidos ou políticos, mas defende o voto consciente. O debate vai ser realizado na próxima sexta-feira, dia 29 de agosto, às 19h, no Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. O debate é organizado pelo setor social do Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte. Todos são convidados a participar. A Paróquia da Boa Viagem fica na Rua Sergipe 175, no bairro Boa Viagem. A região episcopal Nossa Senhora da Esperança convida todos os jovens a fortalecer a fé e aprofundar o conhecimento na formação litúrgica. O encontro será neste domingo, dia 1º de setembro, a partir de 2h da tarde, na paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro e São Damião de Molokai. A iniciativa é promovida pelos grupos de liturgia e das juventudes da Renze. Para participar, é necessário fazer a inscrição que está no site da Arquidiocese e eu vou te mostrar agora como que é simples. Basta você acessar no site, tem a aba de notícias. Aqui em cima, você vai clicar nela e aí depois você entra na matéria aqui sobre os jovens fortalecendo a fé. Você desce ela, você tem acesso a toda a matéria e está travando. Aqui agora. Aqui e aqui embaixo tem o clique aqui para você se inscrever. E aí você vai poder se inscrever
e participar deste encontro de jovens da Renze. Na matéria tem todas as informações para você, inclusive um formulário para que a Renze possa te conhecer melhor. E no próximo domingo, dia 1º de setembro, Dom José Otácio Oliveira Guedes será acolhido pelas comunidades de fé da nossa arquidiocese. A Santa Missa vai ser realizada na Catedral Cristo Rei, às 10h30 da manhã. No dia 15 de maio, o Papa Francisco nomeou Dom José Otácio como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Você é convidado a participar desse momento de fé e acolhida. A Catedral Cristo Rei fica na rua Campo Verde, 165, no bairro Juliana. Papa Francisco manifestou preocupação com a decisão da Ucrânia de proibir a atuação da Igreja Ortodoxa ligada ao Patriarcado de Moscou. O pontífice pediu que nenhuma igreja cristã seja direta ou indiretamente abolida e que se permita a quem quiser poder rezar naquela que considera a sua igreja. E durante o Ângelus, o Papa Francisco refletiu sobre a dificuldade que é seguir Jesus. Segundo ele, para cumprir a missão é preciso estar próximo na oração e humildade. Entre os muitos mestres daquele tempo, Pedro e os outros apóstolos só encontraram nele a resposta à sede de vida, a sede de alegria, a sede de amor que os anima. Só graças a ele experimentaram a plenitude de vida que procuram, além dos limites do pecado e até da morte. Portanto, eles não vão embora. Na verdade, todos, exceto um, apesar de muitas quedas e arrependimentos, permanecerão com ele até o fim. Irmãos e irmãs, isso também diz respeito a nós. Também para nós, de fato, não é fácil seguir o Senhor. Compreender o seu modo de agir, fazer nossos os seus critérios e os seus exemplos, não é fácil para nós. Porém, quanto mais estamos próximos dele, quanto mais aderimos ao seu Evangelho, recebemos a sua graça nos sacramentos, permanecemos na sua companhia na oração, o imitamos na humildade e na caridade, mais experimentamos a beleza de tê-lo como amigo e percebemos que só ele tem palavras de vida eterna. Então nos perguntamos, como Jesus está presente na minha vida? Quanto me deixo tocar e provocar com suas palavras? Posso dizer que também são para mim palavras de vida eterna? A você, irmão e irmã, eu pergunto, as palavras de Jesus são para você e também para mim palavras de vida eterna? Que Maria, que acolheu Jesus, palavra de Deus na sua carne, nos ajude a ouvi-lo e a jamais abandoná-lo. A Pastoral do Menor Nacional vai lançar na próxima quinta-feira a política de proteção integral à criança e ao adolescente. A vice-coordenadora nacional da Pastoral do Menor, Regina Leão, vai nos explicar um pouco sobre esse plano. Boa tarde, Regina. Como que foi elaborada a política de proteção à criança e ao adolescente? Boa tarde. Obrigado pelo espaço. Então, a política de proteção integral à criança e ao adolescente, ela vem ao encontro de um clamor do Papa, na sua carta apostólica de 2019, falando sobre a importância de lidarmos com essa temática tão dolorosa da violência, em relação a crianças e adolescentes. E aí todos os tipos de violência, o abuso, a violência física, a violência estrutural. E essa política, ela norteia as nossas condutas e diretrizes institucionais, ou seja, ela traz no seu arcabouço jurídico, nacionais e internacionais, o nosso compromisso de enfrentarmos essas violências e violações de direito contra crianças e adolescentes. Ela foi elaborada com a participação de todos os agentes de pastoral do Brasil sendo representado. Nós hoje atuamos em 15 regiões do Brasil, e aí tivemos uma consultoria para a elaboração dessa política. E agora nós estamos lançando, no dia 29, as videoaulas com apoio da PUC de São Paulo e da Pastoral do Menor de São Paulo, como um processo de formação
para o entendimento do que é a violência, como atuarmos diante de uma situação de violência e qual é o nosso compromisso para que essa situação não perpetue. E, Regina, quais são os aspectos que merecem maior atenção quando a gente fala na proteção de crianças e adolescentes? Então, a gente precisa ter uma escuta ativa, né? A gente precisa se articular com o sistema de garantia de direito para que essa violência ela possa ser interrompida. Para isso, a gente tem que disponibilizar canais, a gente tem que ter profissionais para que tenha esse olhar, né, aguçado, essa escuta ativa, essa valorização desse acolhimento a essa criança e esse adolescente. Não é aceitável mais condutas que gerem discriminação, violência, situações constrangedoras. Então, o nosso primeiro passo é a gente procurar trazer para os nossos agentes os arcabouços legais, né, jurídicos que nós temos hoje. Nós temos a lei do Henri Borel, Menino Bernardo, que fala sobre a violência doméstica. A gente tem os planos aí nacionais da violência, mas a gente precisa também trazer o nosso cotidiano de trabalho. Então, a política em relação à violência, a nível dos marcos regulatórios nacionais e internacionais, elas já existem. A gente precisa implementar esse olhar para dentro. Esse é o clamor do Papa. Então, a gente hoje sabe que muitas dioceses e arquidioceses já têm as suas comissões de vulneráveis. Nós, enquanto instituição da Igreja, né, um organismo da ação sociotransformadora, estamos instituindo um canal de denúncia institucional, estamos nesse processo. Os comitês, que são comitês locais, estaduais e nacionais, arquivos, né, para que a gente tenha o sigilo e, ao mesmo tempo, a interlocução com o sistema de garantia de direito, para que a gente não perpetue essa dor, que é uma dor muito grande de uma criança e adolescente que sofre uma violência. É uma dor na alma que perpetua, às vezes, até num ciclo geracional. E, Regina, a igreja é o caminho para se disseminar essa ideia de proteção à criança e adolescente? Sim, a igreja é uma das instituições que deve fazer isso, porque a gente sabe que é histórico o que é a questão da violência. A gente vê a violência doméstica acontecendo no cotidiano. Isso tem os dados de pesquisa, sabe que a violência sexual se dá, infelizmente, a maioria delas no âmbito familiar, no âmbito privado, né? Então, o pedófilo não é o grande abusador, muitas vezes são pessoas que têm uma relação íntima com essa criança e com esse adolescente, e na medida em que o Papa ele traz esse aspecto para que a gente possa atuar, a gente abraçou isso com muito compromisso, né, demonstrando que essa política demonstra o nosso compromisso institucional, né, de ver essa criança resguardada, tendo a sua proteção integral, conforme o artigo 227 da Constituição, que traz a perspectiva da criança ela ser vista conjuntamente pelo Estado, pela sociedade e pela família, uma união de esforços. Ao mesmo tempo, essa criança se sentir segura para relatar situações que vivem, se sentir bem no nosso ambiente de trabalho e nós, enquanto agentes, estarmos atuando de forma preventiva e protetiva frente às questões de violação de direito e de violência que ela sofre. Tá certo, Regina. Muito obrigado, viu, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado. A gente que agradece e convidamos a todos para o lançamento do dia 29, que será virtual e presencial na PUC de São Paulo. E chegou a hora de ver como é que fica o tempo hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta terça-feira, a tarde será de sol, com algumas nuvens. Não há chance de chuva. A temperatura dos termômetros cai bastante. A mínima foi de 14 graus e a máxima pode chegar a 24 graus. A umidade relativa do ar varia entre 51% e 83%. Em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, o dia também será de sol, com a presença de algumas nuvens, sem probabilidade de chuva. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 28 graus. A umidade relativa do ar varia entre 48% e 83%. Em Sacramento, no Alto Paranaíba,
há grande variação de temperatura. A mínima foi de 12 graus e a máxima pode chegar a 29 graus. O dia será de sol, sem nuvens no céu. Durante a noite, o tempo continua aberto. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 78%. O governo federal publicou uma portaria que obriga grandes eventos a fornecerem água potável gratuita para o público até o fim deste ano. Serão obrigados a dar água potável gratuita, shows, festivais e quaisquer outros eventos de grande porte. Em 2023, quando uma regra desse tipo foi publicada, a Secretaria Nacional do Consumidor informou que a norma também se aplica a outros eventos com grande público, como jogos de futebol. A regra foi aplicada pelo governo após a morte de uma fã durante o show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro. Tutores de cães e gatos na capital ainda podem levar seus pets para a vacinação contra a raiva. No sábado, a Prefeitura realizou uma campanha de imunização e quase 222 mil animais foram vacinados, alcançando uma cobertura vacinal de 52%. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice ideal é de pelo menos 80%. A vacinação contra a raiva em cães e gatos é uma estratégia fundamental para manter os animais imunizados contra a doença e também proteger a população. Devem receber a dose contra a raiva todos os animais com idade superior a 3 meses de idade e não há nenhum impedimento caso as fêmeas estejam gestantes. Os endereços dos 23 postos de vacinação e os horários estão disponíveis no site da PBH. O uso e a comercialização dos vapes, conhecidos como cigarros eletrônicos, são proibidos no Brasil, mas um projeto de lei está sendo discutido no Senado para liberar o dispositivo. A pneumologista Michele Andreatta vai nos falar sobre os impactos dos vapes para o organismo. Boa tarde, Michele. Mesmo proibido, não é difícil encontrar usuários dos vapes. Já existem estudos sobre os malefícios desse dispositivo? Com certeza. Hoje, boa tarde primeiro, né? Hoje, cada vez mais a gente tem estudado esse tipo de dispositivo de uso que a gente chama de tabaco aquecido. São dispositivos que a cada geração ficam mais nocivos, tem mais aditivos e hoje a gente já tem catalogados milhares de substâncias que estão encontradas ali no cigarro eletrônico, responsáveis, inclusive, com a nicotina mais alta, responsável pelo vício cada vez mais cedo na população jovem. O cigarro eletrônico ele é mais nocivo do que o cigarro comum? Com certeza. Hoje em dia, já derrubou a tese de que ele serviria para parar de fumar. Pelo contrário, ele vicia cada vez mais e os dispositivos mais modernos têm uma carga muito alta de nicotina, o que faz com que ele se torne mais agressivo, tanto para o pulmão quanto da substância química que é responsável pelo vício, que é a nicotina. Esses cigarros eles têm aquelas essências que muitas vezes disfarçam o sabor, né, o odor, e aí tem-se a impressão de que os jovens estão fumando mais. Isso realmente está acontecendo? Está sim. Inclusive, tem uma pesquisa recente mostrada pelo INCA e pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, mostrando que os índices de uso de cigarro eletrônico nos jovens cresceu quase 50% do ano passado para esse ano. Então, a gente tinha uma média de 10%, 11% de jovens fumantes, hoje a gente já tem aí por volta de 15% de fumantes. E quais são os principais problemas causados pelo tabagismo? O principal deles, a gente sabe que são efeitos no sistema respiratório. Então, já tem doença documentada só com o uso de vape, que é a ERVALI, que é uma pneumonia com reações muito graves. Inclusive, teve vários casos descritos aí nos Estados Unidos, que foram os casos iniciais. Mas, para além disso, a gente sabe que o cigarro eletrônico aumenta a chance de ter câncer de boca e, a longo prazo, a gente ainda tem uma exposição muito curta, com um intervalo muito curto de tempo. Então, a gente acredita que daqui a alguns anos a gente comece a ver câncer de pulmão também, e cada vez mais jovens, né? O que me preocupa pessoalmente, e não só a mim, mas a sociedade de pneumologia, é que a população-alvo são jovens e são adolescentes, quase crianças, expostos aí a substâncias que são extremamente nocivas à saúde e que mais para frente vão desencadear, inclusive, câncer. Dados preocupantes. Muito obrigado, viu, pelas informações, Michele. Uma ótima tarde para você. Boa tarde.
O consumidor percebeu nas prateleiras que os preços dos alimentos que compõem a cesta básica subiram nos últimos 2 meses em BH e região. E os dados foram confirmados por uma pesquisa do Mercado Mineiro. A gente tem algumas marcas de arroz que subiram mais de 20%, como aconteceu nessa marca de 5 quilos, que o preço médio era R$ 23,13, passando para R$ 28,70, um aumento de 24%. A marca que mais subiu foi uma marca que subiu 33% no preço do arroz e em 2 meses. O preço médio que era R$ 22,35 passou para R$ 29,89, dá 33,74% de aumento. O açúcar também vem subindo bastante. Açúcar cristal de 5 quilos, que era R$ 13,05, passou para R$ 16,80, um aumento de quase 29%. Outras marcas próprias, inclusive, subiram 33% no caso do açúcar. E o feijão carioquinha, que estava dando uma folga para a dona de casa, voltou a subir. Subiu até 25%, dependendo da marca. Preço médio do quilo, que era R$ 6,39, passou para R$ 8,02. E outra marca aqui que subiu bem mais, subiu 46%, era R$ 3,74, passando para R$ 5,48. E não foi só esses itens que subiram, nós tivemos aí o próprio macarrão com ovos de 500 gramas da mesma marca, que o preço médio era R$ 2,69, subiu para R$ 3,98, um aumento aí de 47% pelo preço médio em 2 meses. E outros itens também, como o leite integral, que tem subido aí até 37%, dependendo da marca, derivados também, então o consumidor tem que pesquisar, as variações são muito grandes entre os estabelecimentos. A gente tem uma margarina de 500 gramas, que ela é encontrada hoje na região metropolitana de R$ 6,98 até R$ 10,49, uma diferença de 50%. O próprio leite em pó de 380 gramas, da mesma marca, de R$ 15,80 até R$ 22,99, uma diferença de 46%. O óleo de soja de 900 ml, também da mesma marca, encontrado de R$ 3,99 até R$ 5,99, com a diferença de 50%. A pesquisa completa está disponível no site mercadomineiro.com.br. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ali no cantinho para ter informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 72% da meta de arrecadação para o mês de agosto, então a sua doação ela é muito importante. Você pode ajudar nos projetos sociais da nossa arquidiocese. Nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus e até lá.